Pessoal, bom dia então. Então, estamos gravando aqui a nossa terceira live, né? Na última live nossa, até tentei condensar o conteúdo que a gente discutiu na primeira, né? Juntamente com o segundo. Então, essa é a nossa terceira live aí, gravada a nossa segunda. É a terceira porque nós mudamos a nossa metodologia. Ao invés de realizarmos apenas 3 lives durante o curso, a primeira, no meio e a última, vocês até sugeriram que seria interessante a gente trabalhar quinzenalmente. Então, imagino que a última foi há 15 dias atrás, eu não estou ficando maluco não, né? Foi isso mesmo, né? Quer dizer, maluco eu estou ficando, eu só não sei se eu estou fazendo confusão com essa data. A última acho que foi há 15 dias, né? Então, isso, foi há 15 dias. Ótimo, então perfeito. Então estamos seguindo o nosso cronograma. Um segundo aspecto importante, vocês haviam sugerido na última live nossa, que antes da primeira e também da segunda avaliação, que a gente tivesse uma live para trocar uma ideia, alinhar, né? Como que a gente poderia trabalhar aí essa primeira e segunda avaliação. Olhando agora aqui o nosso plano de ensino, hoje dia 15/10, quinta aula, né? Hoje fecha a nossa quinta semana. E aí no dia 22/10, a sexta semana nossa, a gente vai ter a nossa primeira avaliação. Então, essa live nossa está antecedendo aí a nossa primeira avaliação, conforme o nosso plano de ensino que está lá no portal para vocês. O que eu queria decidir com vocês primeiro, antes da gente comentar o conteúdo, né, que ocorreu nessas últimas 2 semanas aí, vocês devem ter acompanhado pelo menos uns 8, né, vídeos. Queria decidir com vocês o seguinte. Primeira coisa, nossa avaliação vai ser agora dia 22/10, vamos manter o nosso calendário. O que vocês acham? Eu pensei em duas possibilidades. Eu vou apresentar a primeira e depois eu apresento a segunda. Qual que é a primeira? A primeira é convencional. Eu posto aí para vocês mais 4 aulas essa semana, vocês assistem, e a gente coloca isso como conteúdo para a prova, né? E a gente teria a nossa prova no dia 22/10 normal. E a segunda opção é a gente fechar o conteúdo da nossa primeira prova hoje aqui, já debatendo, tirando alguma dúvida, alguma coisa, e a gente começar a nossa prova talvez amanhã. O que eu quero dizer é o seguinte, vocês teriam uma semana para executar a prova, ao invés de ser apenas o dia 22, vocês começariam a prova quando vocês quisessem, mas a partir de amanhã, e entregariam dia 22. O que muda nessa dinâmica? Muda que vocês vão trabalhar a partir desse conteúdo que a gente encerrou agora, a gente não vai ter 4 videoaulas nessa semana, porém, nessa semana vocês estarão o quê? Fazendo a prova. E o que implica isso? Implica que a gente pode elaborar algo um pouco mais interessante, para além daquela questão conceitual, né? Pouco importa para nós aqui, vocês na prova, dizerem o que é administração, já que vocês estão debatendo isso ao longo do nosso curso no chat, né? Mas seria interessante a gente fazer aquilo que a gente muitas vezes não consegue fazer, já que o rolo compressor da dinâmica do ensino nosso faz com que a gente fique muitas vezes viciado nesse modelo de prova. E a gente poderia agora, com uma semana, adotar um modelo diferente. De que forma? Explorar o conteúdo teórico, logicamente, né, que nós vimos aí nessas 25 aulas, se eu não me engano, 25 videoaulas, a partir de elementos factuais e atitudinais, ou seja, uma prova mais aplicada à experiência. Claro que eu sei que cada um aqui tem uma história de vida diferente, cada um tem uma experiência completamente diferente com a administração, alguns já tiveram negócios, outros ainda não, outros nunca terão, enfim. Mas o esforço da gente tentar transformar esse conteúdo conceitual em algumas possibilidades de simulações e aplicações, o que exigiria, consequentemente, uma prova um pouco mais elaborada, mas talvez um pouco mais interessante do que esse modelo convencional que eu geralmente utilizo, né? Então eu queria abrir para vocês aí, antes da gente comentar os conteúdos, para a gente fechar como que a gente pode trabalhar
esse modelo de prova aí. Se a gente segue a primeira proposta, clássica, convencional, ou se a gente adota um modelo alternativo, como eu acabei de apresentar aqui. Então, abro para vocês aí para debatermos. Somos 26, mas... Eu volto nesse sistema alternativo aí. Beleza. Quem quiser pode escrever no chat também aqui, beleza, gente? Não precisa ligar o microfone necessariamente, não. Pode ligar também, lógico, até mais fácil quem tiver interesse. Então, alguns comentários aqui no chat, estou esperando, né? Então, segunda opção, melhor, a gente pode ter uma semana a mais, modelo alternativo, segunda opção, experimentar esse sistema alternativo. Então, por enquanto, os comentários estão caminhando na proposta de adotarmos o quê? Uma semana de prova, então, vocês têm uma semana para executá-la. Lembrando que a nossa prova, ela será em dupla, ou ela poderá ser realizada em dupla, tá? Acho que o esforço nosso aqui é a gente sair um pouco daquele modelo individualista de avaliação. Porque esse modelo individualista de avaliação, ele não é muito real. Claro que nós somos avaliados individualmente em tudo, mas a gente, muitas vezes, decide e trabalha coletivamente. Então, é meio utópico imaginar que o nosso sistema preza unicamente por nós. Então, por exemplo, na academia, a pessoa pode escrever um artigo, publicar sozinho, mas muitas vezes esse trabalho é feito em 4, 6 mãos. Ambiente empresarial, quem tem empresa, ainda que a pessoa seja dona do CNPJ, ela tem toda uma equipe que trabalha com ela, muitas vezes, né? E aí, consequentemente, ainda que a avaliação caia sobre a pessoa, esse trabalho coletivo é fundamental. No ambiente empresarial convencional, das empresas limitadas ou SAs, né, isso é mais forte. Então, o trabalho ele é coletivo, ainda que a avaliação seja individual, o trabalho é coletivo. Então, a gente ficar preso nesse processo de avaliação única e exclusivamente individual, ele muitas vezes não condiz muito com a realidade, né, já que nós somos sujeitos sociais e que, quer queira, quer não, dependemos um dos outros, ganhamos e perdemos com os outros. Então, essa é a dinâmica. Só para justificar que eu considero interessante a possibilidade da prova ser feita em dupla, mas quem quiser fazer individual possa fazer, beleza? Então essa é uma primeira observação. Bem, as manifestações aqui, por enquanto, todas foram para a gente adotar esse modelo alternativo nosso aí. Então o que seria esse modelo alternativo? A prova começa amanhã, vou me organizar aqui para disponibilizar no portal por um recurso mais didático possível, para que vocês consigam já anexar a prova no portal, né, ao invés de ter que ficar mandando individualmente. E aí eu vou usar, o Thiago está perguntando, como vamos montar as duplas? Vocês montem à vontade, do jeito que vocês quiserem, o Thiago. Tem grupo de WhatsApp? Parece que tinha um grupo de WhatsApp, inclusive, eu vou até pedir, a Irene e a Gabriela confirmaram, a Natália, todo mundo, me passem, por gentileza, o link do grupo do WhatsApp, recebi o número aqui, eu vou disponibilizar no portal para vocês. Aquela vez vocês me enviaram, só que eu cancelei a live aqui, e aí eu não consegui depois resgatar o número. Como está gravando, eu vou até falar o número aqui, então é 31, né, 9974 05541, beleza? Vou disponibilizar de qualquer forma o link aqui, que a Natália acabou de compartilhar. E aí vocês podem se articular, quem quiser, claro, pelos contatos disponíveis aí no grupo do WhatsApp. Lembrando que o trabalho em dupla, o trabalho coletivo, o trabalho em dupla, ele é sempre mais difícil, né? Ele é mais difícil porque você tem que negociar, você tem que... não é só simplesmente redistribuir 5 questões para cada, isso é possível, claro, né? Um modo bem taylorista de trabalhar. Mas eu acho que o rico desse processo é esse diálogo, essa construção das respostas, né, em grupo.
em dupla. Só que isso exige mais tempo, logicamente. Mas, geralmente, isso pode enriquecer mais a abordagem. Beleza? E aí, o que eu estou pensando para a prova? Eu não elaborei ela, vou elaborar hoje, amanhã, envio para vocês. Foi o que eu comentei. Eu vou utilizar de algumas questões que vocês trouxeram ao longo desse curso, que vocês vão respondê-las, mas o esforço vai ser o quê? Ainda que nessa primeira fase do nosso curso a gente ficou mais preso às questões conceituais do que técnicas e procedimentais, essa nossa prova vai ser mais uma questão reflexiva e aplicativa. Então o esforço vai ser isso, de vocês, à medida do possível, problematizarem ou a partir da realidade que vocês vivenciaram, ou a partir da realidade que nós temos acesso ao que acontece nesse mundo organizacional, seja ele de empresas privadas, seja do Estado, seja do setor público, meio acadêmico, beleza? Então, esse vai ser o esforço aí da nossa avaliação. As dicas para vocês responderem as nossas provas. A objetividade é uma condição fundamental, principalmente para a área de vocês, né? No entanto, como o meu esforço aqui é mensurar o que vocês captaram do conteúdo, o que vocês aprenderam, né? O esforço é esse. O esforço não é saber se vocês sabem ou não, é mensurar se o meu esforço aqui está dando resultado, né? E como é que eu descubro se o meu esforço está dando resultado? A partir da tentativa, ainda que subjetiva, de captar o processo de aprendizado dos temas a partir da percepção de vocês. Então, o meu interesse é mais uma avaliação minha do que, consequentemente, de vocês. Mas, enfim, né, do ponto de vista prático, não é assim que acontece, né? Quem dá a nota sou eu, então não existe essa coisinha bonitinha de que eu estou me avaliando e blá, blá, blá. Mas, assim, do ponto de vista lógico, teoricamente, a avaliação deveria ser o que vocês conseguiram desenvolver, aprender durante essas 5, 6 semanas, tá? O esforço vai ser, então, de compreender esse conhecimento. E como que vocês podem apresentar esse conhecimento? Como a prova será escrita, o esforço de vocês será dissertativo. Então, eu sei que o aprendizado ele não se limita a uma linguagem escrita, né? Mas a gente está preso a esse sistema, somos 96 estudantes e tudo mais, temos prazo, blá, 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 então vai ser escrito. De modo que é importante vocês, durante a escrita, mesmo prezando pela objetividade, vocês explorarem as questões conceituais que nós vimos aqui ao longo do curso, mas principalmente essa capacidade de associar a questão conceitual com uma determinada realidade ou uma determinada posição, como a gente pode chamar atitudinal. Esse é o processo rico. Pouco me importa vocês compreenderem quem foi Taylor. Agora, o interessante é saber o seguinte: o que Taylor fez que modificou uma área e como que isso afeta as organizações hoje? Ou o que Taylor fez que pode contribuir para a minha perspectiva de vida? Ou o que Taylor fez que eu concordo ou que eu discordo profundamente, né? Então, o esforço é nesse exercício. Mas aí é importante, claro, durante essa apresentação, nas respostas, vocês mostrarem a ideia do cara, né, do autor, estou pegando o exemplo do Taylor em particular, e associar a um determinado fato ou um determinado comportamento ou visão de mundo de vocês. É claro que isso é mais elaborado, né, sai daquele modelo de pergunta e resposta convencional, mas amplia o processo de aprendizado. Porque o que vocês fazem aí com esse conteúdo que vocês tiveram nessas 5, 6 semanas? Não é simplesmente colocar no papel, responder e entregar, mas o que isso contribui para vocês, né, para enxergar uma determinada realidade? Vocês devem estar observando, inclusive, que nessas últimas 8 videoaulas, quando a gente começou a discutir gestão de pessoas, e hoje, né, que se encerra as últimas 4 videoaulas para a nossa avaliação, o conteúdo já começou a uma perspectiva um pouco mais procedimental ou técnica. Então a gente saiu daquela visão mais geral, mais filosófica, mais abrangente, e estamos começando a fechar um pouco mais o conteúdo a partir de um conjunto de técnicas. Então, por exemplo, o campo da gestão de pessoas. Vocês estão vendo ali que já começa a emergir um conjunto de técnicas e ferramentas
que pode ser utilizado para determinado contexto. As aulas de Taylor e Fayol, basicamente isso. Eles propuseram modelos, ferramentas que afetaram as organizações, que afetam as organizações hoje. Já que muitas empresas hoje adotam ainda na veia um modelo de produção e um modelo de gestão de pessoas, por exemplo, taylorista ou do próprio Fayol. Então o esforço é muito nesse sentido. É conseguir enxergar essas técnicas e vocês, obviamente, nesse esforço analítico, emitir a perspectiva de vocês, né? Seja ela positiva, negativa, contrária ou não. O esforço é esse exercício de uma análise crítica, de entender que não é o fato de um indivíduo ter contribuído para um determinado contexto que vocês não têm o direito, né, de estabelecer críticas, ainda que talvez com um nível de experiência um pouco distinto da realidade daquele sujeito, mas nada impede de tecermos esse tipo de reflexão, seja favorável ou contrário. Beleza? Então a proposta seria nesse sentido, vocês desenvolverem a prova nesse sentido, apresentando, claro, a perspectiva conceitual, mas amarrando a perspectiva conceitual a um determinado caso, uma determinada realidade, e ou a uma determinada perspectiva que vocês assumem sobre o conceito. Claro, desde que a pergunta caminhe para isso. Beleza, pessoal? Um breve apanhado aí do que eu estava pensando se nós adotássemos essa outra modalidade aí de avaliação. Alguma dúvida, alguma observação, alguma pergunta, curiosidade, crítica? Beleza? Tá, recebi o ok aqui do chat de vocês, então beleza, né? Então podemos prosseguir, então. Então, com relação à avaliação, é isso, tá? Iremos adotar essa proposta, então, né? E aí, claro, meu esforço para mensurar o grau de aprendizado será a partir daquilo que vocês irão escrever. Então, caprichem, obviamente, na apresentação das ideias. E o caprichar não é escrever extensamente, mas mostrar o conceito e mostrar essa capacidade de associação de conceitos. Beleza? Então, esse é o nosso esforço aí, essa prova que será realizada em dupla. E o mais importante, que eu não comentei, vocês têm acesso a tudo, tá? Isso é o rico, vocês têm acesso a tudo. Então, vocês podem acessar as videoaulas, vocês podem acessar alguns materiais que eu coloquei como leitura obrigatória na plataforma. Vocês podem pesquisar, então, o esforço é isso, tá? Então, não ficar preso aí simplesmente ao que a gente comentou. Então, é vocês utilizarem esse aparato que efetivamente vocês têm acesso, nós temos acesso, para dialogar. A riqueza da produção de saber e conhecimento é isso. É também saber buscar esse tipo de conhecimento, beleza? Lembrando questões básicas, né? Eu sei que talvez alguns aqui ainda não fizeram a disciplina de metodologia científica. Lembrando, claro, que vocês podem buscar informações que vocês não podem fazer, claro, copiar, colar e ainda por cima não citar, só para evitar qualquer tipo de problema. Mas assim, o esforço é vocês buscarem conhecimento em outras fontes e, claro, que sejam fontes confiáveis também, né? Só para qualificar o argumento de vocês, já que esse argumento pode ser desconstruído se a fonte não tiver validade, beleza? Enfim, então, com relação à nossa primeira avaliação, é isso então, a avaliação semana que vem, a data limite de entrega, dia 22, pelo portal, eu vou abrir o link, vocês podem fazer em duplas, podem buscar os contatos aí pelo chat do WhatsApp, já vou até copiar esse link aqui,
E aí vocês vão explorar esse tipo de conhecimento conceitual, factual e atitudinal. Respondendo a pergunta da Irene, exatamente. Até dia 22/10, às 23h59 no sistema. Então aí pelo menos 6 dias para elaboração da prova. E aí nessa semana não teremos vídeos adicionais, o conteúdo será até hoje, né? Finalizou a prova, a gente começa com os conteúdos ali novamente. E pelo menos mais umas 9 aulas que eu já finalizei aqui, que eu já vou postar no portal para vocês aproveitar essa semana que vocês vão estar fazendo a avaliação e vou atualizando as nossas videoaulas ali que estão sendo gravadas, né? Enfim, primeira parte da nossa live era isso, queria alinhar com vocês essa questão da prova, então alinhamos. Claro que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me contactar, logicamente. Sugiro que contactem também pelo portal, porque fica registrado, apesar de eu não ser muito preso à burocracia, mas enfim, vocês têm contato direto comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem aí na elaboração das provas. Última observação com relação à prova, para facilitar a minha vida. Quando vocês entregarem o documento das provas, com perguntas e respostas, por gentileza, não esqueçam de colocar, número 1, o nome completo de vocês, e número 2, em qual curso vocês estão matriculados nesta chamada, tá? Porque alguns, por exemplo, são de um curso X e conseguiu vaga no curso Y. Então eu quero saber qual curso que vocês estão no sistema, beleza? Só para facilitar, por gentileza, na hora de eu lançar as notas aqui. Então, o nome completo de vocês e o curso de vocês, já que vocês são 96, tá bom? Enfim, só essa observação aí na hora do envio do material via plataforma. Então, beleza, fechei a primeira questão com referente à prova. Para hoje, a segunda questão é aquilo que nós estamos fazendo nas videoaulas anteriores, né? Debatendo os conteúdos, trazendo observações e respostas aí com o que foi visto. O que nós vimos nessas últimas 8 videoaulas? Vocês podem até me ajudar aqui. Se eu não me engano, nós discutimos nas últimas 8 videoaulas, foi a discussão sobre gestão de pessoas, depois a gente começou a explorar o pensamento de Taylor, que termina nessa semana, né? E Fayol, correto? Na última videoaula nossa, nós terminamos as questões de coaching, ou a gente não debateu essas dimensões de coaching, inteligência emocional. Eu, sinceramente, não tô lembrando. Nós não debatemos o que, Thiago? Só me ajuda. A gente chegou a discutir as questões de coach, essas coisas ou não? Não chegamos a discutir não, viu, Daniel? Uhum. A gente teve uma aula, né? Mas a gente não fez a discussão na live, não, né? Essa que é a minha pergunta. Isso. Tá. Beleza. A gente pode explorar essa questão, então, primeiro, e depois a gente parte para as questões de gestão de pessoas e as ideias de Taylor e Fayol, pode ser? Beleza? Tá. Bem, essa questão do coach, né? Vocês viram lá, tivemos 2 videoaulas aí sobre isso. Eu tento fazer sempre essa metodologia nas disciplinas de administração. Eu faço isso antes do coaching virar coaching, só é importante sublinhar isso daí, antes do coaching virar publicidade na novela das 8, das 9, blá, 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 né? Claro que vocês devem ter visto na videoaula que a brincadeira é dizer o seguinte, o coaching se tornou mais uma dessas, que a gente pode chamar de panaceias, dessas soluções para todos os problemas. Porque ele utiliza de um conjunto de técnicas, muitas vezes voltado da administração e da psicologia comportamental,
para dizer que você pode, desde que você trace os seus sonhos, né? E aí, claro, isso, apesar de estabelecermos um mínimo de planejamento, isso é importante, a lacuna nesse processo ocorre por desconsiderarmos as dimensões estruturais. Então, essa é a provocação que eu tento fazer. Por isso que se torna muitas vezes autoajuda, né? Porque você fala, não, você pode, desde que você siga esse procedimento, você será feliz, rico, belo, e assim vai, né? Só que, infelizmente, o nosso sistema é excludente. Então, nós vimos nas videoaulas de meritocracia até os números do nosso sistema, que ele é excludente. Quando eu falo sistema, o nosso sistema econômico. Somos aí 7,5 bilhões de pessoas no mundo, 210 milhões de pessoas no Brasil. A gente não tem profissões para todo mundo, não temos emprego para todo mundo. E a prova disso é só vocês se formarem para vocês verem que eu não estou especulando, são os números, né? As contas não fecham. A oferta é menor do que a demanda, princípio básico da economia. Infelizmente, é isso que a gente observa, né? Claro que em algumas regiões do mundo as coisas são diferentes, por exemplo, o caso do Canadá. O Canadá é uma bolha, falar do Canadá é até covardia, né? Nós estamos falando de um país ali que tem 35, 40 milhões, se eu não me engano, uma população, com um território maior do que o Brasil, com um PIB relativamente igual, eu não sei como é que está o PIB do Canadá, talvez até um pouco maior do que o Brasil, ou próximo ao do Brasil, uma população 4, 5 vezes menor do que nós, né? E fazendo fronteira do lado com os Estados Unidos, uma fronteira que, na verdade, ela nem é física mais, ela é simbólica, porque dependendo da região do Canadá, você atravessa, você está nos Estados Unidos, tem bibliotecas que a entrada é nos Estados Unidos, a saída no Canadá, então é uma fronteira muitas vezes simbólica, a relação do Canadá e dos Estados Unidos, né? Então, assim, é um país que é difícil comparar com o Brasil, né? Igual comparar a Suécia e assim vai. Então lá a gente pode dizer que esse problema, ele ocorre, sim, mas uma proporção muito menor do que a nossa aqui no Brasil. É importante sublinhar isso também, né? Essa distinção entre oferta e demanda numa esfera mundial. Tem lugares que isso não acontece. Mas, enfim, qual que é a lógica da gente debater essa perspectiva do coaching aqui? É dizer o seguinte, olha, infelizmente não é a solução para todos os problemas, o nosso sistema ele é excludente, muitos ficaram fora, muitos não serão felizes e blá, blá, blá e tal. Porém, isso não impede nós de estabelecermos projeções, de estabelecermos metas, né, de buscarmos os nossos sonhos, ainda que muitos não serão realizados. E a importância de um conjunto de ferramenta pode auxiliar nesse processo. Ainda que nem todos chegarão lá nos seus sonhos, muitos podem chegar e alguns chegarão. E esse conjunto de ferramentas, ele pode servir. E aí o que o coaching faz? Ele usa muito dessas ferramentas, que eu estou trazendo para a administração, que são as questões de planejamento, as ideias de onde que eu estou, para onde que eu vou, de missão e visão, de forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, e assim vai, né? Então, geralmente eu faço isso num formato de dinâmica, mas a ideia é trazer uma provocação para vocês que parte dessas técnicas que vocês estão vendo aqui podem ser utilizadas e geridas por vocês, número 1, e número 2, comecem a se preocupar com o futuro, né? Ou com o presente, começa a se dizer. Então, tracem algumas metas, alguns planejamentos, algumas estratégias, que é o que a gente chama dessa ideia de coaching, né? Sem necessariamente ter que pagar um profissional, exceto se você quiser que alguém te motive, aí tudo bem, né? Mas comecem a se preocupar com isso. Eu sei que muitos já estão muito preocupados com isso, né? Mas é interessante estabelecer esse tipo de discussão. Se eu não me engano, eu acho que na última videoaula eu até comentei, por exemplo, que alguns países, se vocês forem fazer um coaching de vocês aí, exige uma tramitação burocrática que pode levar 4 anos. Então, isso exige um planejamento prévio. Então, a importância desse tipo de planejamento é fundamental. É fundamental. E aí que entram essas ferramentas que podem ser úteis. E nós estamos apresentando aqui. Na videoaula do coach eu dei só uma palhinha, né? Mas nós teremos 2 aulas específicas de planejamento estratégico e que muitas dessas ferramentas do planejamento estratégico podem servir para a gestão da carreira. É basicamente esse o tipo de
de esforço que eu considero importante, principalmente nesse contexto que nós vivemos, que nós chamamos de empregabilidade, né? Vocês serão os patrões de vocês, o que na verdade é um discurso, porque na prática vocês vão ter alguém provavelmente mandando em vocês, desde que seja o cliente, enfim, mas na maioria das vezes a lógica é a transformação de um vínculo de estabilidade, entre aspas, uma CLT da vida, para uma transformação de um modelo de CNPJalização, que é o que está acontecendo. A maioria de nós seremos pessoas jurídicas, né? Então você vai montar o seu CNPJ, você será uma pessoa jurídica que vai prestar serviço para alguém, né? Então, isso é mais um desafio para vocês pensarem as questões do planejamento do futuro de vocês. E uma dimensão crucial que vocês vão ter que começar a pensar é a questão da aposentadoria, né? Que isso já não existe mais. Com a reforma da Previdência, a maioria de vocês aqui, que são de uma classe média, estou falando a maioria, né? O padrão de vida que talvez os pais de vocês proporcionaram para vocês já não vai ser mais uma realidade para vocês. Eu me incluo nessa realidade, né? E aí isso exige o quê? Um esforço de se planejar a longo prazo, 40 anos de contribuição previdenciária, isso é um planejamento a longo prazo. Então, isso é um exemplo dessa importância desse tipo de planejamento, que o coach, na verdade, utiliza muito como o planejamento como uma forma de orientação, né? Então, trazendo essa provocação aí, dessa videoaula. A gente chegou a comentar alguma coisa, estou lembrando agora aqui, Tiago, a gente chegou a comentar alguma coisa na videoaula anterior sobre isso, né? Mas eu lembro que, eu acho que a discussão do coaching, ela estava ainda em execução, ou seja, a gente não tinha fechado a unidade ainda. A gente faz a live na quinta-feira pela manhã, mas muitos terminam de postar quinta-noite, então acho que teve esse gap aí, sabe? Então esse é o esforço dessas questões sobre a importância do planejamento. Eu uso coaching, mas o esforço é o planejamento, tá? Só para fechar essa discussão, no âmbito empresarial, eu tenho uma amiga que ela é gerente sênior, apesar de, entre aspas, ser nova, ter 30 e poucos anos, né? Sênior, que eu digo, né? Ela é gerente sênior e a empresa está fazendo coaching dela para ela assumir uma diretoria. Quando que ela vai assumir uma diretoria? Daqui a 10, 15 anos, né? Só que a empresa sabe que daqui a 10, 15 anos, o diretor hoje que está com 50 vai aposentar. Porque a empresa é uma multinacional, francesa, obviamente, né? O cara vai aposentar ali com 65 anos. E quem que vai substituí-lo? Ou eles vão pegar alguém do mercado, ok, ou eles vão buscar alguém da própria organização. Então, para que eu vou me esforçar em buscar alguém do mercado, sendo que eu posso trabalhar alguém dentro da organização, até como uma estratégia de reter mão de obra? E aí, qual que é a estratégia da empresa, dessa multinacional? O coaching interno. Então, tem um profissional do setor de recursos humanos que está capacitando a minha amiga para que daqui a 15 anos ela assuma a diretoria, né? Então, como é que funciona essa capacitação? Olha, você vai ter que dominar X idiomas, você vai ter que fazer... você vai ter que expatriar para 1, 2 países durante esses 10, 15 anos. É interessante você passar pelas equipes fundamentais. Então, a empresa lá tem os G400, que são os 400 maiores cargos da empresa mundo. Então, é importante você estar relacionado com o G400, porque se você assumir diretoria, você entra nesse G400. É importante você ter os determinados certificados que a empresa oferece de treinamentos, aí vai fazer lá os treinamentos estatísticos, Six Sigma, aquelas ferramentas qualitativas de produção, isso para a área dela, logicamente, né? Então, assim, isso é um exemplo de como que esse planejamento a longo prazo, ele está presente muitas vezes, inclusive em grandes empresas. Essa é uma preocupação de uma grande empresa. Olha, a gente precisa fazer a sucessão daqui a 15 anos. Então vamos trabalhar essa pessoa para que daqui a 15 anos, 10 anos, sei lá. Na verdade, a empresa está trabalhando hoje com 10 anos, né? Eles estão chamando lá de high profile, que é o nome que eles utilizam, de pessoas com um perfil alto para 10 anos assumir as diretorias. Mas a empresa faz isso no começo também. Então, por exemplo, o que é o trainee? O trainee é nada mais do que isso, né? É o quê? É contratar recém-formados com até 2 anos de conclusão, no máximo 2 anos. Tem empresas que já estão restringindo isso para
um ano e meio, e que a pessoa vai entrar no trainee, ela não vai assumir um cargo de analítico, ela vai assumir um cargo já muitas vezes de um engenheiro, por exemplo, engenheira que seja, ou algum cargo já superior, depois que passa o trainee. Então ela fica um ano e meio, geralmente, num treinamento, e esse treinamento é diferencial, porque a empresa, quando pega um trainee para assumir esses níveis médios nas organizações. Por isso que um trainee dá 10 mil candidatos por vaga e assim vai, né? Mas a lógica de um trainee é o quê? É pegar um perfil de um recém-formado e readequá-lo à cultura da organização. Inclusive, teve uma pergunta interessante de algum de vocês aí nos fóruns, que perguntou, né, por que as empresas optam muitas vezes por profissionais mais jovens para esse tipo de cargo, né? E aí alguém respondeu exatamente pelo esforço de alinhamento da cultura. É muito mais fácil alinhar a cultura de um recém-formado que não tem hábitos, ou que a gente poderia dizer que não tem as maldades, e vestir a camisa da empresa e acreditar naquele sonho, do que uma pessoa que já passou por várias empresas, que já tomou ferro, que conhece a dinâmica, que sabe que você só é um objeto de uso, que você pode ser descartado a qualquer momento, e que isso é um discursinho para estagiário comprar. Então, assim, essa diferença, muitas vezes, e o interesse em pegar pessoas geralmente jovens, né, nesses processos trainees. Claro que tem outras realidades, por exemplo, empresas na área de inovação, ela está preocupada com o teu cérebro. Então, uma empresa numa área de inovação, ela hoje em dia, por exemplo, no caso da Google, né, é sempre difícil falar da Google, mas a gente pode falar de várias outras da área de tecnologia que a gente está observando, que são as empresas mais valiosas do mundo hoje. Das 5 empresas mais valiosas do mundo, 4 são da área de tecnologia, né? Então a gente começa a ver, e hoje o Jeff Bezos é o cara mais rico do mundo, que agora nessa pandemia chegou a um patrimônio trilionário, convertendo a conversão se fosse em dólar para real, né? O dono da Amazon. O cara é o cara mais rico do mundo hoje, disparado. Empresas da área de tecnologia, né? Essa é uma mudança da dinâmica hoje. As empresas que dominam o mundo hoje são empresas da área de tecnologia. Nesse contexto em particular, essas empresas elas não necessariamente estão tão preocupadas assim com esse perfil novo. Claro que é o ideal, mas eles querem uma pessoa que tem um cérebro criativo que produza para eles, dependendo da função dentro da organização. Estou fazendo essa ressalva. Mas na área de vocês, das engenharias de um modo geral, não. O modelo é tradicional. Então é pegar, geralmente, o recém-formado, com idade nova, preferencialmente nem casado, sem filho, obviamente. Filho é o empecilho, ninguém vai falar isso, mas obviamente é o empecilho no contexto organizacional, muitas vezes, né? Diferente do caso da Google, que vocês devem ter visto lá na videoaula, acho que eu não gravei essa videoaula ainda, né? Mas enfim, eu vou disponibilizá-la, que é diferente. Mas na realidade que a gente observa dessas outras empresas, não. Então essa é a dinâmica do processo organizacional aí. Pessoal, alguma pergunta com relação a isso? Alguma observação? Beleza? Nenhuma? Nenhuma pergunta, pessoal? Muito... Só para saber se vocês estão me ouvindo aí, né? Só dá um ok aqui no chat para eu conferir se tá. Beleza, estão ouvindo, né? Então nenhuma pergunta por enquanto. Tá, então essa é a dinâmica do processo dos coaches. Só um minutinho, por gentileza, só um segundo.
Desculpa, já voltei aqui, que eu tô sozinho com meu filho de 2 anos e meio aqui, e ele tava vendo que ele tava tirando o pau no gato aqui, literalmente, sabe? Então, tive que dar um help aqui. Beleza. Então, esse foi o conteúdo aqui das questões do coaching, da importância de vocês pensarem sobre isso, beleza? Tá. E aí, nessas últimas 2 semanas, nós discutimos as questões de gestão de pessoas e introduzimos agora uma perspectiva mais técnica, né, sobre as ferramentas e os instrumentos propostos pelo que a gente chama da escola clássica de administração, que estão voltadas mais para a área da administração, mais para a área da produção e da gestão de pessoas, né, que foram as nossas videoaulas aí. Então, em termos de linha de raciocínio, a gente vai ter agora esse pensamento de Taylor, Fayol. Já vou disponibilizar para vocês pós-prova Henry Ford, que foi um dos caras mais ricos do mundo. E aí a gente vai discutir ao mesmo tempo as dimensões da produção, né? Então essas técnicas que vocês estão vendo aí de Taylor, Fayol, veremos Ford, veremos o volvismo da empresa Volvo e fecharemos as técnicas do processo produtivo com a Toyota, e ao mesmo tempo, nesse processo, nós iremos discutir os modelos possíveis de gestão de pessoas. Então a gente teve aquela primeira videoaula nossa lá sobre a gestão de pessoas 1 e 2, fizemos um apanhado histórico da gestão de pessoas, como que ela foi mudando ao longo do tempo, e agora, pós-prova, vocês terão aí algumas aulas sobre técnicas de gestão de pessoas, né? Muito voltado na perspectiva da psicologia comportamental. Então, a gente vai agora flertar um pouco com a psicologia, né? Que serão as nossas próximas 8 videoaulas aí, que eu vou disponibilizar para vocês aí. Mas, enfim, sobre o que vocês viram, né? Essas 2 videoaulas de gestão de pessoas. Qual que foi o esforço? O esforço foi mostrar que há 2 visões, pelo menos 2 visões de mundos completamente antagônicas quando a gente enxerga a gestão de pessoas. Nós temos uma visão tradicional, que a gente chama muitas vezes de ortodoxa, ou sei lá, dentro da caixinha, né? Quer dizer que a gestão de pessoas é uma coisa linda, é uma coisa que faz com que os trabalhadores sejam felizes, ela contribui para a motivação e, consequentemente, o aumento da produtividade. Essa é uma visão de mundo, tá? Ela ocorre? Claro que ela ocorre. É só ver o grau de satisfação de um funcionário que trabalha numa empresa que tem uma política de gestão de pessoas sistematizada para uma outra que trabalha no McDonald's, por exemplo, ou num call center, que não tem uma política de gestão de pessoas. Ainda que alguns call centers estão tentando mudar isso, né? Então, sim, isso existe. Mas tem uma outra visão, que é uma visão fora da caixa, quer dizer o seguinte, isso tudo é verdade. Só que a gente tem que tomar cuidado que as coisas não são tão harmônicas e tão belas, tão idealizadas assim, né? As coisas são reais. E a realidade ela é repleta de conflitos. E esses conflitos muitas vezes são camuflados, uma vez que o conflito, se aberto, se explícito, ou se compreendido de uma forma estrutural, isso pode afetar a produtividade. Então, será que as empresas são tão boazinhas assim? Será que elas estão tão preocupadas com a qualidade do trabalhador? Ou elas estão efetivamente preocupadas com a qualidade do trabalhador porque o trabalhador precisa produzir mais para ela? Qual que é a causa e qual que é a consequência desse processo? Qual que é o meio e qual que é o fim? Então, é esse o esforço, essa provocação, que pode parecer um tanto quanto óbvia quando vocês estão assistindo às videoaulas aqui, mas em grande parte da formação da administração no Brasil, não é assim, né? Então, um curso de administração, um livro de administração tradicional, ele é liso, olha, bacana, as empresas são humanas, elas revolucionaram as coisas, legal, você tem que trabalhar numa empresa dessa, né? Só que isso muitas vezes é um discurso ideológico. Por que ele é ideológico? Porque ele camufla os valores que perpassam essa intencionalidade. Essa é uma outra visão de mundo. Então nós temos essas 2 visões de mundos aí, pelo menos, tá? Agora, cada um escolhe a sua, cada um acredita no que quiser, isso aqui não é aula de catequese, né? O nosso esforço aqui é mostrar que
Só tomem cuidado para não ficar presos única e exclusivamente em uma visão de mundo, já que tem várias visões de mundo sobre um determinado assunto. Então, isso mostra que é importante a gente questionar as coisas que muitas vezes são dadas para nós, né? Não quer dizer que eu preciso desconstruir tudo, não acreditar em nada, não é isso. Mas o esforço nosso, já que nós estamos numa universidade, que teoricamente vem do sinônimo de universal, é a gente tentar ampliar a nossa compreensão para além daquele objeto quadrado dentro de uma caixinha ali, né? Ainda que nós estamos sempre presos às estruturas que são caixinhas, né? Então esse é o esforço das aulas de gestão de pessoas, do próprio pensamento dos princípios de Taylor e Fayol, e que na verdade é o que eu estou tentando fazer nesse curso aí, ao longo desse curso. Mostrar o conhecimento necessário, básico, que cai nos concursos, mas tentar extrapolar um pouco isso para além dessa visão tradicional que vocês veriam na maioria dos cursos aí, estou falando porque eu venho dessa formação, né? Então, essa é a proposta aí. Enfim, com relação à gestão de pessoas, aquelas duas videoaulas ali, alguma dúvida, alguma observação, algum comentário? Beleza? Nenhuma pergunta? Tranquilo? Tá. Enfim, nós teremos pelo menos mais umas 5, 6 aulas agora aprofundando na gestão de pessoas. As outras 6 aulas, se eu não me engano, que nós tivemos e que estão ocorrendo, que fecham hoje, estão relacionadas agora a uma questão técnica. Então agora a gente vai começar a explorar efetivamente as técnicas e ferramentas do campo da administração, né? E o que nós temos dessas... Pessoal, só um minutinho aqui. Agora meu filho abriu a privada aqui, geralmente cai alguma coisa quando ele abre. Só um minuto, peraí. Liga lá o desenho lá para vocês assistirem. Acho que vocês estão entendendo agora por que muitas vezes as empresas preferem contratar profissionais que não tenham filhos, né? Mas enfim. Voltando ao nosso assunto aqui, referente ao Taylor, né? Enfim, o que o Taylor propôs? Qual que é a grande sacada dele e que é o que a gente vai começar a ver agora no curso aqui? Muito dessas técnicas e estratégias. Ele é considerado o pai da administração porque ele revolucionou de uma certa forma 2 campos. E ele teve a capacidade, naquela época, então assim, o principal livro dele, 1911, mas ele estava produzindo antes, sistematizar um conjunto de estratégias e técnicas de produção e melhorá-las. Então o que ele fez? Vocês devem estar vendo nas videoaulas aí. O método dele era muito simples, ele usava um cronômetro, literalmente um cronômetro, ele observava e ele fazia tentativas e erros, ou seja, vamos tentar dessa forma. Agora vamos mudar o processo, vamos tentar dessa forma. E cronometrando e pedindo para os trabalhadores irem executando diversas posições e formatos no intuito de reduzir o tempo. Ele queria reduzir o tempo de trabalho de determinadas funções. Ele revolucionou o campo, porque o que ele fez? Ele aumentou a produtividade ao ver que existe melhores processos para determinadas funções. Então, por exemplo, a maneira como um trabalhador pode fazer o corte, a maneira como um trabalhador pode carregar um lingote de aço, a maneira como um trabalhador pode armazenar, isso tudo, se for padronizado na melhor forma possível, o resultado ele pode ser alcançado com menos tempo. Então, essa foi a grande sacada dele. Então, ele revolucionou o campo a dizer o seguinte, olha, a gente precisa adotar procedimentos, entre aspas, científicos para melhorar processos, né? E essa melhora de processos, ela reduz custo, porque eu consigo fazer mais com menos tempo. E essa foi a grande sacada dele no campo da produção, né, da administração da produção, e que afeta, consequentemente, a área de vocês, toda a área de vocês. Em qualquer um dos cursos, isso perpassa. Então, as técnicas que ele adotou
São ferramentas que vocês podem pensar. Mas o mais interessante não é a técnica em si, mas é compreender o exercício da técnica. Ou seja, eu preciso me preocupar com melhoria de processo se o meu cargo ou se a minha função exigir isso. O que é melhoria de processo? Fazer mais em menos tempo. Ser o que as pessoas chamam muitas vezes de eficiente. Né? Claro que a gente poderia depois discutir esse conceito. Mas, enfim, é conseguir maximizar o resultado com menos pessoas, com menos cursos, com menos custos. Claro que isso, só um minutinho, filho, já vou pegar para você. Claro que isso tem sérias consequências, como vocês viram, né? Mas ele revolucionou o campo. Então, o importante é essa atitude da compreensão da importância da melhoria de processo, dessa eficiência aí, tá? Agora, do ponto de vista de técnica, o que ele fez? Então, ele começou a adotar um processo de padronização. Coisas aparentemente simples, ele começou a padronizar desde como fazer ao material, ao maquinário. Então, ele padronizou o maquinário e padronizou o procedimento, e isso trouxe o quê? Mais agilidade para as organizações. Só que tem um aspecto interessante. Quando ele padroniza todo o processo, o que ele faz? Ele reduz a dependência do funcionário. E ao reduzir a dependência de um funcionário, a empresa tem um leque de opções para contratações. E isso, por um lado, para a empresa é muito bom, para o trabalhador isso é perigosíssimo, porque ele pode ser substituído a qualquer momento. Vou pegar um exemplo atual da pandemia. O que algumas grandes universidades particulares de São Paulo estão fazendo? Adotar o sistema de aula remota, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo essa live com vocês, eu gravei as videoaulas, blá, 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 e tal, e teremos as nossas provas. Essas grandes particulares, primeira coisa, prova agora, prova objetiva, né? Prova fechada. Segundo, graças ao avanço tecnológico, agora essas grandes escolas, elas estão fazendo provas objetivas, e quem corrige a prova é um robô, porque utiliza um sistema de leitura ótica, ou pelo próprio sistema interno de perguntas e respostas. O professor não precisa mais corrigir a prova. Então, o que essas escolas estão fazendo? Vamos padronizar o sistema de avaliação. Provas fechadas e múltipla escolha, e o professor não precisa corrigir mais. Quem vai corrigir? Uma máquina, numa velocidade muito mais rápida e sem ter que remunerá-la. Então, um exemplo de como a padronização do processo reduz custo para a organização. O que essas grandes empresas fizeram de São Paulo? Demitiram ali 1.000 a 1.500 professores agora nesse período da pandemia. Claro que o argumento é convincente. A taxa de evasão aumentou, né? A gente está tendo aumento de custos e blá, blá, blá. Bem, esse é o discurso, né? Agora, na prática, a gente está vendo que essas mesmas escolas e universidades, elas têm capital aberto. O que é isso? Elas têm o mercado delas está aberto para compra de ações. Vocês imaginam que coisa interessante, uma empresa na área da educação que vende ações no mercado. E aí o acionista compra uma ação de uma empresa da área da educação. E por que ele compra essa ação? Ele compra porque ele quer o quê? Aumentar o valor da ação dele, né? Agora, como é que ele aumenta o valor de uma ação, sendo que nós estamos falando de um ramo de educação? Única e exclusivamente se essa empresa do ramo da educação mostrar que dá lucro. Então, olha que coisa mais louca, né? Uma coisa é uma mineradora, uma empresa na área de reflorestamento, uma área de madeira, de produtos alimentícios, e assim vai, dá lucro, porque ela está produzindo e vendendo algo. Mas uma empresa na área da educação dá lucro. Eu não sei se a pandemia, claro que a pandemia fez mal à minha saúde mental, né? Mas eu não sei se a minha saúde mental piorou por isso, ou se é uma coisa meio óbvia que tem alguma coisa muito louca nesse processo, né? Enfim. E aí, consequentemente, essas empresas, quando elas reduzem custo, elas aumentam a margem de lucro dela. Então, assim, esse é um exemplo de como que o Taylor está muito mais vivo do que a gente pode imaginar agora no auge da pandemia, como que esse processo tecnológico de padronização de processos é o modelo taylorista, tá? Então, esse é um ponto interessante de mostrar o comportamento de Taylor, que eu acho que esse é um esforço, né, mais do que a técnica em si. Agora, do ponto de vista de técnica, ele propôs muita coisa. E ele revolucionou muita área. Então, além de padronizar processos e se preocupar em melhorias em processos, hoje tem uma área, né, administração de processos, que é uma área que as empresas têm contratado hoje
com o nome de administração de processos, todo o esforço hoje é nesse intuito de melhorias, de redução de custo, fazer mais em menos tempo, com menos tempo e, se possível, com menos mão de obra. Essa é a dinâmica do processo, tá? Agora, o que ele trouxe de interessante? Ele deu uma revolucionada também no campo da gestão de pessoas. Por quê? Ele viu que se eu instauro um sistema de competição, se eu remunero por produtividade, eu consigo aumentar a motivação e, consequentemente, a produtividade dos trabalhadores, já que eles sabem que se eles produzirem mais, eles vão ganhar mais, né? E aí, nesse processo, claro, ele também adotou uma filosofia de vida de um controle direto, tudo tem que ser controlado, porque o trabalhador é preguiçoso e tal. E o interessante nesse conjunto de técnicas é a visão de mundo dele, é a maneira como ele enxerga o mundo, né? Como ele enxerga o trabalhador dessa forma, ele enxergava, o rico desse processo é ver que as técnicas que ele criou não foram técnicas neutras, mas foram técnicas que perpassaram uma visão de mundo. Então, o fato dele enxergar o mundo dessa forma fez com que ele adotasse técnicas que reproduzissem esse tipo de processo, né? Principalmente no campo da gestão da produção, no campo da engenharia, no campo da gestão de pessoas, tá? No caso da engenharia de produção, é isso mesmo, o Lucas está comentando, é essa lógica de meta de produção, o Lucas. Essa foi a sacada dele ali, nesse processo, né? Claro que hoje as empresas, elas adotam vários modelos híbridos, né? Então você tem uma remuneração individual, você tem uma remuneração por produtividade, e aí você tem muitas vezes uma PL, né, que é a participação no lucro no final do ano, e às vezes um conjunto de metas coletivos. Então as empresas adotam várias formas de remuneração para gerar vários estímulos, né? Então, desde pequenos grupos a coletivos, às questões individuais, tá? Mas no âmbito comercial, nós teremos uma aula aí de técnicas, estratégias de vendas. No âmbito comercial, hoje, o sistema de remuneração ele é basicamente variável, ou seja, é basicamente produção. Então, essas empresas, alguns de vocês aí que serão vendedores, claro, vocês não serão chamados de vendedores, vocês serão chamados de analistas, né? Serão analistas de multinacionais e blá, blá, blá. Vocês vão receber um salário mínimo aí. Agora, da onde que virá a outra renda da remuneração por produtividade? Então, vocês vão receber um salário mínimo e o variável que vai diferenciar o salário de vocês para quem for trabalhar na área comercial. Essa é a lógica, né? Da maioria da área comercial. Claro que tem empresas que só pagam fixo e não pagam variável. Então não é de estranhar quando você vai numa loja e o vendedor não quer vender para você. Ali você pode deduzir de que ele não. Você pode deduzir que o sistema de remuneração dele é fixo, não é variável, nesses casos, né? Enfim, abro aí para comentários com relação a essas observações iniciais do pensamento de Taylor. Beleza, pessoal? Nenhuma pergunta? Posso seguir, então? Tá. Enfim, claro que tem muito mais coisa, né? Mas, assim, estou trazendo só um apanhado de algumas ideias aí, gerais. E aí, se eu não me engano, eu acho que hoje é a última videoaula sobre ele, a gente vai aprofundar também no pensamento de Maio, tá? Diferente de Taylor, Maio foi mais ou menos do mesmo período, a obra dele é de 1916, era um francês, só que paradoxalmente ele só foi conhecido no final depois da Segunda Guerra Mundial, e apesar dele ter trago contribuições também. E as contribuições dele, diferente de Taylor, né, que tinha uma visão mais voltada para a produção, o Fayol não, a visão do Fayol estava vinculada a uma visão de direção, já que ele passou 30 e poucos anos da vida dele como diretor, né? E aí, assim, tem até uma videoaula que eu tiro um sarro aí dos professores de cálculo, é claro que é uma brincadeira, mas é o seguinte, ele escreveu há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, dizendo o seguinte, pelo amor de Deus, vamos estudar menos cálculo e vamos se preocupar com coisas que
geram grana, na visão dele, lógico, né? Vamos se preocupar com o que move a economia, que é a gestão, que é a administração, que é lidar com pessoas. O fato de você conhecer as diversas modalidades de integral, isso não vai mudar o processo produtivo quando você estiver lidando com um produtor ou quando der um pau na produção e você tiver que resolver, tá? Essa é a provocação que ele dizia, né? Por quê? Porque ele dizia que naquela época, grande parte da formação de engenharia era uma formação cuja ênfase era muito grande no ciclo básico, tinha uma perspectiva técnica, mas as questões gerenciais eram deixadas de lado. Agora, o que nos chama atenção é que parece que isso não mudou muita coisa. Então, por exemplo, o curso de vocês aí, vocês têm uma disciplina de administração. Eu não estou aqui defendendo que a gente tem que colocar 3, 4 disciplinas a mais. Vou pegar para você, filho. Não estou defendendo isso. Eu estou dizendo que é um curso que mostra que não mudou muito o processo, né? Então, isso ainda está presente, essa conduta ainda está presente, né? Só um minutinho aqui, peraí. Tem que pegar. Então, pessoal, diferente de Taylor, então, a visão do Fayol era uma visão mais macro do processo, né? Agora, ele trouxe contribuições, principalmente a partir das ideias das questões dos processos internos, então aquela ideia do PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar, é todo um processo. A gente tem muitas vezes que pensar dessa forma processual. Todo planejamento, ele exige, depois de planejamento, uma organização. Ele exige que alguém dirige, coordene os processos, e ele exige também uma avaliação. A todo momento a gente tem que estar avaliando para ver como que está caminhando esse processo de planejamento. Então, ele revolucionou a área com essa ideia, de uma certa forma, sistêmica de se pensar as etapas, como um planejamento, organização, direção e controle, como também, vocês vão ver, quem não assistiu ainda na videoaula, os 14 princípios de gestão que ele adota, né? Claro que muitos são obsoletos hoje, né? Você pensar que você só pode ter um chefe, desconsiderar um sistema de estrutura matricial, né? Essas grandes empresas trabalham em projetos, então tem vários chefes. Mas assim, apesar de algumas coisas serem obsoletas, o modelo de gestão de pessoas dele era mais sofisticado do que o de Taylor. Ele tinha uma visão muito mais sutil do trabalhador do que Taylor. Taylor tinha uma visão de mundo, né? Até pela história dele, de achar que o trabalhador era burro e que deveria ser controlado diretamente. O Fayol, pelo fato de ser diretor, ele via que o controle era importante, lógico, só que ele adotava um processo mais sutil. Ele queria um trabalhador que participasse mais da organização, inclusive fora da organização. Então, um bom trabalhador não era aquele que estava dentro da organização, mas também fora da organização. Claro que a gente poderia dizer que, do ponto de vista psíquico, era um perfil de uma neurose obsessiva do último nível, né? Logicamente. Mas ele ô filho, não precisa cantar outro, tá bom? Ele tinha esse perfil, entendeu? Então ele avançou muito nesse sentido. Dá para ver que algumas das propostas de gestão de pessoas dele são mais sofisticadas, né? Até pela conduta dele. Então, essa ideia de trazer esses autores para pensar a administração a partir das técnicas que eles propuseram, mas também da conduta. E aí uma coisa muito louca, tô falando isso, você fala, pô, professor, mas é um livro aí de 100 anos atrás. Eu vou em algumas fazendas aqui da região, né, aqui de Sete Lagoas, tá? Tô falando aqui de Sete Lagoas. Fazendas, tô pegando o caso da fazenda, né, que é mais emblemático. Digamos ali que o dono da fazenda pagou ali 10, 15, 20 milhões na propriedade, né, efetivamente. E o modelo de gestão de pessoas dele é anterior a Taylor, é uma coisa incrível, sabe? E é uma pessoa que tem instrução, que tem uma grana gigantesca, mas tem um modelo pré-taylorista, basicamente. Então, assim, e tem uma perda de eficiência muito grande nessa propriedade. A começar pela rotatividade, pelo grau de insatisfação, por questões que vão desde roubo, né, às questões
de perda de produtividade. Então, várias fazendas aqui na região efetivamente têm um modelo de gestão pré-taylorista. Então, assim, isso mostra que alguns de vocês, falando aqui talvez de uma minoria, mas alguns de vocês irão talvez dar continuidade no processo da empresa familiar de vocês ali. Então, o esforço é questionar, será que o modelo adotado tá legal, tá bacana? Se tá, beleza, se é assim que funciona, ótimo. Mas será que tem alguns elementos que podem ser úteis, né, nesse modelo de gestão, pensando naqueles que vão ser os donos? Agora, inverta. Minha brincadeira aqui também é fazer com que vocês pensem enquanto trabalhador. Muitos de vocês serão trabalhadores. Enquanto trabalhadores, como é que a música toca, né? Como é que é o discurso do patrão? Então, o meu esforço aqui é tentar mostrar, um esforço apenas, os diversos discursos e as diversas abordagens, dependendo da posição de vocês. Então, enquanto vocês forem patrões, vejam que tem discurso que vende bem, tem discurso que, se vocês adotam, vocês conseguem aumentar a produtividade, o trabalhador, o cara vai ficar satisfeito, vocês conseguem aumentar a eficiência. Pensando enquanto operários, vejam que tem discursos que é o seu que está na reta, né? Então, tome cuidado, né? Então, o esforço é muito em mostrar que depende da posição que vocês assumem, né? Então é esse o esforço aqui. E claro que eu também não estou aqui para defender nenhuma harmonia, né? Olha, as coisas são lindas, o mundo é colorido, o casamento é fantástico, casem, a água está quente, pode pular. Isso são sonhos que a gente compra, e aí quem compra esse sonho vai gastar muito dinheiro na psicanálise para desconstruir esse padrão ideal, ou separar, né? E aí casar de novo, acreditando nesse ideal. Isso para tudo. Estou pegando o exemplo do casamento para dizer que a empresa é a mesma coisa. Se você entra numa organização ou num trabalho idealizando essa organização porque você comprou o sonho da harmonia, né, vocês consequentemente irão se frustrar e irão adoecer, logicamente. E o adoecimento ele é físico e psíquico. E aí vocês vão gastar rios de dinheiro com medicação e com terapia, ou não, ou vão encher o rabo de cachaça ou de psicoativos para lidar com essa realidade frustrante que a gente não consegue encará-la como uma frustração, né? Como uma frustração dos desejos aí, tá? Ou pagar um bom coaching, né? Para cumprir esse tipo de função. Enfim, são essas provocações, né? Para além da administração, a tentativa é a gente trazer algumas provocações para a gente não ficar muitas vezes aí frustrados aí com essa realidade que bate na nossa cara muitas vezes, né? Principalmente para as pessoas neuróticas, né? Para os perversos, não. Os perversos geralmente realizam muito bem os desejos deles, mas os neuróticos não conseguem realizar os desejos. E a maioria de nós somos neuróticos, né? Então, claro, o perverso também sofre, porque às vezes o perverso não consegue o espaço para realizar as suas fantasias, né? Enfim, claro, isso aqui não é aula de psicologia, né? Então, essa aula de administração. Mas enfim, pessoal, essas são as provocações aí referentes ao conteúdo aí. Abro mais uma vez para perguntas, respostas, observações. Vou te dar biscoito, tá bom? Beleza, pessoal? Bem, nós já estamos indo aí o quê? Para 1h10 de live aí, para não ficar muito extenso, até para o pessoal que vai assistir depois, né? Da minha parte era isso. Basicamente apresentar as ideias, a proposta da avaliação, que nós já fechamos então, retomar os conteúdos que nós exploramos, e trazer um apanhado do que está sendo visto aí ao longo do nosso curso aí, que nós estamos aí na 5ª semana. Claro, estou acompanhando as perguntas e respostas de vocês, lá estou interagindo e tal, mas a ideia aqui é abrir para ver se surgiu alguma dúvida, alguma observação e tal. A parte é isso, então. Antes de fechar, pergunto se tem alguma última questão que vocês querem trazer, alguma outra observação, alguma coisa que vocês gostariam que explorasse. Ana, você está perguntando, né, como vai funcionar certinho a prova, né?
que eu vou fazer? Eu já vou disponibilizar no portal que a primeira parte da live que eu estou gravando aqui já tem o passo a passo, beleza, Ana? De como vai ser a nossa prova. Claro que eu vou mandar no documento as breves orientações, mas a minha sugestão, quem chegou um pouquinho depois, que assista aí o primeiro momento da live, que lá já até debati o passo a passo aí da avaliação. Beleza, Ana? Volto a dizer o que eu comentei na última live. Eu nunca imaginei que gravar fosse tão prático, né? Tão eficiente, como dizia Taylor, né? Olha que maravilha. Agora é só falar, por gentileza, retomem o áudio, né? Enfim. Bem, pessoal, então da minha parte é isso, então. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, espero mais uns 30 segundos aí. Se tiver mais alguma pergunta, observação, estou à disposição aqui. Bem, o Thiago manifestou aqui sem perguntas, como ninguém trouxe nada, então, para esse momento aqui. Então, fechamos aqui a nossa terceira live. Então, claro, que se vocês tiverem de dúvidas, podem me consultar pelo portal, podem mandar mensagem, estou à disposição aí. E amanhã, então, começaremos a nossa avaliação, tá? Vou informar no portal agora, então, dessa live, e vocês se articulem aí para as duplas. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos, então. E bom encontrá-los aí, ainda que virtualmente. Vou desligar a gravação aqui. Abraços.